Fala pessoal, tudo bem com vocês? Primeira aula de História, nosso primeiro tema na segunda série do ensino médio é o renascimento artístico, científico e cultural na Europa durante os séculos XV, XVI e XVII. Para que a gente possa falar sobre esse assunto, a gente precisa, antes de mais nada, olhar um pouquinho para trás, fazer uma rápida revisão daquilo que a gente já estudou no ano passado. Já já vocês vão entender o porquê. Beleza? Então eu montei uma linha do tempo e a gente vai acompanhar alguns acontecimentos, alguns aspectos relevantes que nós estudamos no ano passado e que vão ser úteis para a gente poder avançar daqui para frente, ok? Então acompanhe a linha do tempo com bastante atenção, pega aí o seu caderno, faça anotações e vamos embora. Pessoal, seguinte, se nós pensarmos nos períodos históricos que estudamos no ano passado, a gente começou o ano estudando Idade Antiga. Esse foi o assunto que nos acompanhou ao longo de todo o primeiro semestre. A Idade Antiga começa em 3000 a.C., aproximadamente, quando os seres humanos começam a desenvolver sistemas de escrita, principalmente no Egito e na Mesopotâmia, e ela vai até 476 depois de Cristo, com a queda do Império Romano. Os assuntos que nós estudamos no ano passado foram Egito e Mesopotâmia, duas civilizações importantíssimas no Oriente, duas civilizações que dependiam bastante dos rios e da agricultura irrigada, mas depois dedicamos muito tempo ao estudo da Antiguidade Clássica, civilização grega e da civilização romana. E é justamente esse assunto que eu quero me aprofundar um pouquinho agora com vocês nessa revisão. Se a gente pensar em Antiguidade Clássica, quais são as características culturais que devem vir à nossa mente? Os gregos e os romanos são muito lembrados por conta da filosofia, uma nova forma de interpretar o mundo, de fazer questionamentos. Vocês estudaram bastante filosofia grega no ano passado nas aulas do professor Caio. Se nós pensarmos em Aristóteles, em Platão, em Sócrates, pensadores gregos que refletiram sobre questões importantíssimas, como a origem do mundo, a natureza, a justiça, a política, ou até mesmo o amor. Então, a filosofia grega e romana é algo importantíssimo que marcou a forma de pensamento do mundo ocidental. Além da filosofia, também os gregos e romanos se destacaram bastante nas artes plásticas. E aqui a gente deve citar, obviamente, a escultura, como vocês estão vendo aqui, né, essa escultura grega que retrata um atleta nos Jogos Olímpicos. Uma estrutura que quer valorizar o corpo humano, uma escultura que está mostrando aqui um atleta em uma ação, ou seja, ele está fazendo força, ele está lançando um disco em uma competição, e aí a gente consegue ver, inclusive, uma certa ideia de movimento nessa escultura. Veja só, ele tem os joelhos dobrados, ele tem os músculos ressaltados, a ideia de esforço, a gente consegue ver as colunas dele também. Então é bem interessante essa tentativa que os gregos tinham de, através da arte, tentar retratar com realismo o corpo humano. E também exaltar esse corpo humano, um corpo humano forte, esbelto, saudável e assim por diante. Além disso, os gregos se destacaram também no teatro, na poesia, na mitologia. A mitologia grega e romana foi um tema muito estudado por nós no ano passado. E essas duas culturas, tanto da Grécia como de Roma, valorizavam bastante também o ser humano. Esse ser humano que, através da sua capacidade racional, através da sua força, através do seu intelecto, através da sua disposição, consegue escrever o seu nome na história, consegue atingir honra, consegue atingir a glória, sendo um bom político, sendo um bom poeta, sendo um bom dramaturgo, sendo um bom guerreiro em uma guerra. Então, essa valorização da ação individual é também uma marca da Idade Antiga. Além disso, na política, os romanos e os gregos criaram duas ideias que até hoje acompanham a gente. Os romanos com a ideia de república e os gregos, principalmente ali os atenienses, a ideia de democracia. Depois da Idade Antiga, com a queda do Império Romano Ocidental, nós entramos na Idade Média. Idade Média que vai do século V até o século XV.
Quais são as características principais da Idade Média? Estamos falando, então, da Europa, e uma Europa que é feudal e cristã. Então, lembre-se do feudalismo, lembre-se do senhor feudal, dos servos que trabalham para o senhor feudal e pagam impostos, e lembrem-se também da Igreja Católica. Essa vai ser a grande marca da cultura medieval. A Igreja Católica tinha um poder muito grande, uma influência muito grande, e controlava o coração e as mentes das pessoas do continente europeu. A Igreja Católica também tentava exercer um controle sobre a ciência. Qualquer pensamento científico que fosse contrário à Igreja Católica era desvalorizado, ou então o cientista era perseguido, porque as pessoas não podiam ir contra o pensamento hegemônico da Igreja. Além disso, a Igreja Católica também vai abandonar a mitologia, abandonar aquelas crenças da Idade Antiga. Não vamos falar mais em deuses e em deusas, mas sim vamos falar a respeito de um Deus único, o Deus cristão, que é o responsável por tudo aquilo que acontece no mundo. A própria arte, que lá na Idade Antiga valorizava o ser humano, agora vai valorizar a religião. A arte passa a ser uma arte religiosa. Então eu não vou mais fazer uma escultura ou uma pintura retratando um atleta, um guerreiro, mostrando o corpo humano, mas sim mostrando passagens da Bíblia, personagens, né, da história bíblica, ou então retratando ali cenas da vida de Jesus. Além disso, a igreja também exercia censura àquelas pessoas que tinham uma religião diferente ou que pensavam diferente da Igreja Católica, e essa censura muitas vezes foi acompanhada pela Inquisição. Então, se você tivesse uma ideia totalmente contrária à ideia do catolicismo, o seu destino poderia ser a morte na fogueira. Estamos falando, então, de uma sociedade teocêntrica. Teo, Deus, centrismo, centro. Então, Deus está no centro da cultura. Os homens e mulheres medievais acreditavam nisso. Tudo que acontece no mundo é pela ação divina de um Deus único, Deus Criador. Depois da crise do século XIV e o final da Idade Média, a gente entra em um novo período histórico. Esse novo período histórico é a Idade Moderna. E a Idade Moderna vai olhar para a Idade Média com uma certa desconfiança. Tanto é que vão chamar a Idade Média de Idade das Trevas, como vocês estão vendo aqui. A Idade da escuridão, em que as pessoas não eram livres para pensar, não eram livres para criticar a igreja. Então, os modernos vão olhar com uma certa desconfiança para a Idade Média. E é justamente a Idade Moderna o nosso tema de estudo durante o primeiro semestre. A Idade Moderna começa no século XV e vai até o século XVIII e é marcada por uma tentativa de romper o controle da Igreja sobre a cultura. Em alguns lugares da Europa, que nós vamos estudar daqui para frente, pensadores, artistas, filósofos, cientistas tentaram questionar alguns dogmas, alguns pensamentos do cristianismo oficial. E como fazer isso? Como questionar esse domínio da Igreja Católica sobre a cultura? A ideia dos modernos era buscar na antiguidade valores e ensinamentos que poderiam ser úteis para fazer esse questionamento. Então, olha que interessante. Eles querem esquecer a Idade Média e resgatar os valores da Idade Antiga. Na Idade Antiga existia filosofia, os filósofos questionavam tudo, né? Sei que nada sei, então eles tentavam questionar tudo. Na Idade Antiga, a escultura, as artes valorizavam o corpo humano, tentavam retratar esse corpo humano com realismo. Na Idade Antiga, a gente teve o auge do teatro, da poesia, um teatro que muitas vezes criticava a sociedade. Na Idade Antiga, tivemos a democracia, tivemos a ideia de república.
Então, a ideia dos modernos é resgatar esses valores que vocês estão vendo aqui, nesse quadradinho azul, para que esses valores inspirem uma nova atitude de pensamento, uma nova atitude artística, uma nova atitude científica. Então, eles querem fazer renascer a cultura clássica. Por isso, é na Idade Moderna que está localizado o fenômeno do renascimento. O que significa renascimento? Quero fazer renascer aquela cultura que a Igreja censurou durante a Idade Média. Vai ser justamente esse o nosso tema a partir de agora. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, pausa o vídeo, volta, assiste de novo, faça anotações no caderno daquilo que você acha mais importante e quando você estiver preparado e tiver entendido tudo, pode clicar em Next e dar sequência aos nossos estudos. Valeu? Até mais, gente!